nós damos início ao nosso estudo, pedindo a tua bênção, pedindo a tua graça, pedindo a presença do teu Espírito, que o teu Espírito Santo possa tomar o lugar dele no meio de nós, nos ensinando, nos ajudando, nos orientando, nos ensinando a tua palavra neste dia, que esse tempo possa ser um tempo de qualidade, um tempo produtivo para cada uma de nós. Eu peço que o Senhor toque em cada mente, que possa tirar todas as barreiras que impedem que nós entendemos a tua palavra, Deus. Visita cada uma das minhas irmãs nessa hora, eu te peço. Visita aquelas que ainda não conseguiram entrar, mas têm o desejo. Visita aquelas que ainda não têm o desejo de entrar para estudar a tua palavra. Que o Senhor possa tocar a cada coração e o teu Espírito possa fluir esse desejo no coração de cada uma dessas pessoas que ainda não tem. Visita a nossa professora, continua abençoando a saúde, abençoando a mente, os projetos, é o que eu te peço. Que o seu Espírito continue falando com ela e falando através dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, nós vamos iniciar este estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir agora, pessoal, fechar aí os microfones, né? Só a hora que for ler, quem for ler, abre. Hoje nós vamos começar o terceiro ciclo, né, de debates no capítulo 22 de Jó. E quando eu comecei estudando a semana passada, assim, né, Deus estava me falando tanta coisa, né, porque o capítulo 22 é aquele capítulo também que os pregadores, eles adoram, né, porque eles podem utilizar, né, mesmo quando a gente que estuda mais não acha que é o melhor caminho, mas eles usam bastante, né, assim, isoladamente os versículos, né. Então, eu falo assim, para eles, de certa forma, né, quando eu falo que nesse livro de Jó, principalmente, né, o pregador, ele, né, tem vantagem, né, mas tem mais vantagem que o professor, que o estudante nesse livro de Jó, né, justamente porque nunca, nem um estudante, nem um professor, depois que começa a estudar a palavra, vai escutar um verso e vai deixar ele isolado sem lembrar todo o cenário, sem lembrar o contexto. Para nós, isso daí já não existe mais, né? E aí, né, a gente viu, né, dentro de Jó, a gente, né, capítulo 1, 2, 3, maravilha, né? Tudo ótimo. Mas aí, quando chega nesse ciclo de debates do capítulo 3 até o 31, parece que não evolui, né? E para os professores é bom quando eles fazem assim um estudo panorâmico e não fica assim, né, o tour de capítulo por capítulo, né? E a gente fala, né, e brinca até aqui, né, por causa daquelas preciosidades, né, de Jó 14:7, Jó 19:25, né? E agora nesse capítulo 22, que nós vamos entrar e citar, né? Maioria aqui, eu creio que sabe os versículos do capítulo 22, de 27 a 29. Nós vamos começar assim. Selma, lê Salmo 20, Salmo não, Jó, estou querendo mudar para Salmo. Acho que a professora está ansiosa. Jó 22, do 27 ao 29. 27. Ao 29. Orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinarás tu algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Até o 29, né, tia? Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. Leu 30 também, aí encerra.
e livrará até ao que não é inocente, porque será libertado pela pureza de tuas mãos. né? Então, esses versículos aí do 27 ao 28 mais, né? Muito citado nas pregações, né? As pessoas declaram essa palavra, né? E bom declarar, né? Mas a gente que está aqui dentro do contexto e sabendo, a gente já vê diferente, né? E puxando para nossa, né, a sardinha para o nosso lado, é que cada vez que a gente ouvir uma pregação em cima desses versículos, a gente não vai simplesmente olhar para isso, mas vai nos lembrar que ela está dentro do contexto do terceiro ciclo de debates, né, de Jó, e que começa, né, sempre com Elifaz, o temanita, e a gente vai saber muito mais além, porque a gente já sabe que aqui está encerrando o ciclo, né, onde os amigos de Jó, que eram para consolar, não consolaram, muito pelo contrário, né? Então, ele, aqui, né, esse amigo, a gente vai sempre saber que ele é um dos perseguidores, e que amigo mesmo não era, né? E é uma preciosidade você declarar sem estar dentro do conceito, mas, né, a gente sabe que o Elifaz, ele é do rancho dos sábios, né? Até por vir da cidade que vem, né? E vai sempre estar declarando algo que não é errado, que as boas obras sempre têm recompensa, que o homem colhe o que planta, tudo isso é certo, né? Mas sempre insinuando que Jó deve ter pisado na bola e por isso está passando pela situação que está passando, né? No segundo discurso que nós vimos na semana passada, ele ficou falando assim, né, como que genericamente, sobre a questão do homem ímpio, né? E levando Jó para um caminho de querer que Jó confessasse ser um ímpio, né? Mas agora nós vamos ver ele aqui no capítulo 22, que a Jó nunca abaixou a cabeça, né? E ele vai continuar ainda, do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, e só que agora ele vai, assim, tipo, dar mais nome aos possíveis pecados que Jó possa ter cometido. Então, vou pedir para a Ângela começar lendo agora, voltar, né? Nós somos para o fim, agora vamos vir para o começo. A paz Ler a do 1 todas, até paz o Sil, 4. paz professora, paz a Paz. todos, e paz pastorinha. Hum. Manvanice, que mousse gostoso. Bom, vamos para aula antes que a professora puxa a orelha. Qual que é mesmo? É do 1, 22, do 1 até o 4. e só para frisar, eu gosto muito do 30, uso direto esse versículo. Eu sei. Por Nós, isso que eu mulher de já veio para oração, né, deixar o gente? pessoal alegre, já comecei falando para a Selma, né, que sempre, né, ela, ó, eu peço para ela orar, né, e ele já começa falando, você ora, né, profetiza, e se você determina, Deus responde. É verdade, né? É. Mas dentro do contexto já não é bem assim. Não. Vamos lá. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura, o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem Peraí, para termo? no 4 mesmo, né? Você vê, até 4. aqui no 4, ele está Ah, tá. mais assim, elogiando Deus, né? Que Deus Uhum. é justo, né? E o homem não é, principalmente o homem pecador, né?
Agora, do 5 em diante, você pode ler do 5 até o 11, que ele vai começar as acusações, né? Deixando bem claro, né? Mas mesmo de forma sutil, que Jó deve estar dentro de dessas situações aí. Pode ler até Tá, o 11 agora. tá. Porventura, não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Porque penhoraste a teus irmãos sem causa alguma e aos nus despojaste das vestes? Não deste água a beber ao cansado e ao faminto retiveste o pão? Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despedistes vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturbou um pavor repentino. Ou trevas em que nada vês, e a abundância de água te cobre. Até aí, né? Então, você vê as acusações, né? Fala que ele é cheio de malícia, de iniquidade, e ainda vai mais, né? Prejudicando os irmãos, não acudindo os cansados, famintos, as viúvas, os órfãos, né? Aí ele já dá bem nome, né? E então, ele, por esta situação, por este proceder, né, do homem, e aqui no caso é o Jó, né, ele tá sofrendo as suas consequências, né, porque no comecinho ele estava, Deus é justo, Deus não iria punir uma pessoa que não cometesse nenhuma iniquidade, né. Então, agora vai do 12 ao 18, que vai continuar no mesmo sentido ainda. Porventura, Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. E dizes, que sabe Deus disto? Porventura julgará por entre a escuridão? As nuvens são o escondedouro dele, para que não veja, e ele passeia pelo circuito dos céus. Porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento, um dilúvio se derramou. Diziam a Deus: retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Ora, ele encherá de bens as suas casas, pelo que longe de mim o conselho dos ímpios. Até o 18, até né? aí, né? Isso, né? Quando você vê, né, do versículo 18, 13, você vai continuando assim, ele faz uma pergunta, porventura, né? Então, quando ele faz essa pergunta, porventura isso, porventura aquilo, né? Pode ver aí no 12, ó. Porventura Deus não está nas alturas do céu? Olha para a altura das estrelas com elevação. Então, assim, ó, ele está falando, você sabe quem é Deus mesmo, né? Então, porventura julgará Por entre a escuridão. entre a escuridão, né? Porventura consideraste a vereda do século para Havia passado, passado. né? Que pisam os homens iníquos. Então, né? Deus, né? Grandioso, acima de tudo, mas o homem pisando na bola. E esse homem é o Jó, né? Tá? Então, será que Jó não pensou bem isso, né? Né? No seu proceder, que Deus não ia punir, que o Todo-Poderoso não ia fazer isso com ele, né? Porque Deus Todo-Poderoso sempre, a teologia que fala aqui, né, a forma como ele defende Deus, é que Deus vai encher de bens, né, aqueles que não cometem nenhuma iniquidade, nenhuma dessas coisas aí, né? Tão longe dos ímpios, né? Então, você vê aqui, ó, ora, então Deus encherá de bens as suas casas pelo que longe de mim o conselho dos ímpios. Quando ele fala aqui, ó, longe de mim o conselho dos ímpios, no versículo 18, porque quando Jó estava se defendendo, ele fala assim que ele reconhecia a iniquidade dos pecadores, mas longe dele, né? Então, ele usa algumas palavras, né, algumas frases para
também está se contrapondo ao que Jó falou, tá? Lê o 19 e o 20 agora. Justos o viram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles, dizendo: na verdade, os ímpios foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Aqui mais uma vez reforçando, né? Que o ímpio, né, será destruído, tá? Então, sempre reforçando o argumento, né? Só continuando, sempre reforçando mais. Agora pode ler do 21 ao 30. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Essa é boa, né? Todo culto. Porque daí, do 21 ao 30, é o tipo como ele faz mesmo. No final, é sempre querendo aconselhar, né? Para Jó se arrepender. Então, pode continuar. Ó. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e ouro de Ofir como pedra dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá e pagará os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abater, então, tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza das tuas mãos. É lindo, né? Então, você vê nesses últimos, do 21 em diante, ele falando para Jó, né? Aconselhando, né? Une-te a Deus, né? E muda o seu proceder, né? Ore a ele, determine, né? Que Deus vai mudar a sua situação. Mas isso ele está querendo que Jó se arrependa de algo que Jó não fez, né? Então, apesar da beleza do discurso, né? A visão é limitada dentro do que nós estamos estudando, porque ele não sabe, né? E também essa visão de que Deus só retribui aquilo que as pessoas fazem, as suas obras, ele se contradiz até no 30 aí, né? Porque, sim, Deus livra até o que não é inocente, né? Desde que o inocente, a gente sabe que hoje, né, a gente também com a compreensão que tem, que Deus, ele nos oferece salvação, não é pelas nossas obras, é pela nossa fé. E aí, né, todos esses argumentos também caem por terra. Né? Se Jó confessasse algum pecado, né, ele não estaria mesmo, ele estaria fora também, e os amigos, né, que estão acusando, eles estariam e fazendo exatamente o que Satanás estava falando, que também, enquanto Jó estava agradecendo e exaltando a Deus, estava exaltando porque estava sendo abençoado, né? E nesse momento, ele não está nessa posição de se sentir abençoado, porque está sofrendo na carne, no espírito, tudo, né, no corpo, né? Então, aí vai ver que Deus não não é mais exaltado na boca de Jó, mas Jó não faz isso, né? Nenhum momento ele está fazendo isso, muito pelo contrário, tá? Então, aqui a gente vê né, o Elifaz fazendo todo esse discurso, e no capítulo 23 e 24, Jó está se defendendo, como sempre, né? E poderia ser, né, ser um único capítulo, mas são 2 capítulos, né?
E Jó vai usar também algumas palavras do Elifaz, mas vai continuar o quê? Questionando o seu sofrimento sem causa, né? O que leva ele em todo esse tempo aqui é isso, né? Ele tem consciência, né? Que se ele tivesse certeza, ele já teria confessado e já teria se arrependido, né? Pode ler do versículo, o capítulo 23 agora, do 1 até o 5. Tá. Respondeu, porém, Jó e disse: Ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. É o 5, né? É. Então, é bem no 4, né? Com boa ordem, né? Uhum. Ou exporia ante ele a minha causa e a minha boca encheria de argumentos. Então, aqui ele já está fazendo como ele sempre faz, se dirigindo ao amigo, mas falando diretamente mais para Deus, né? Que a questão dele continua a mesma. E se ele tivesse já diante de um tribunal de Deus, ele já ficaria, né, contente. Então, pode continuar agora, ler do 6. do 6 até o 17. Tá. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Aí, ó, Ali o reto. esse aí é bem interessante, né? Uhum, Não, ele antes me atenderia ou cuidaria de mim, em algumas versões, né? Então, sim. ele sabe, ele não acusa Deus, né? Só que ele Sim. não entende o que está acontecendo com ele. Pode continuar. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, Se ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita, e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me, e sairei como ouro. Nas suas pisadas, os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei, mais do que o meu alimento. Mas, se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso, me perturbo perante ele, e quando isso considero, temo-me dele, porque Deus macerou meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. Porquanto não fui desraigado antes das trevas, nem encobriu a escuridão o meu rosto. né? Então, aí, nesses últimos versículos, ele fala, se eu soubesse, eu confessaria. E gostaria de estar já diante dele, né, diante do seu próprio tribunal, porque ele saberia que no final Deus, né, ia ter a resposta, porque está acontecendo tudo isso, mas só Deus que sabe mesmo, né? E ele não sabe. Então, ele está ansiando aí, nesses últimos versículos, pela resposta de Deus. Essa resposta vai vir, mas não agora, né? Embora, né, a gente sabe que, assim, a lição para nós, né, que o homem é pecador, né, todo homem é pecador, mesmo nós crentes, a gente não vive no pecado, mas a gente não pode dizer que não peca, né? Sim. Por quê? Porque a gente tem hoje mais e mais aquela consciência, né, que nós temos um advogado diante de Deus, né? Então, essa questão aí a gente pode levar, né,
para essa passagem, né? De 1 João, capítulo 7, capítulo 1, dos versículos 7 até o 10. Nas cartas de João, né? A gente deixa bem claro isso, né? Que ele fala que o homem é pecador. Mas também a gente que já conhece a Deus, a gente não vive no pecado. Mas podemos cair no pecado. Só que aí também, mesmo inocente, né? Como fala aí, a gente se confessando, a gente sabe que tem Jesus, né? Para ser o nosso advogado diante do Pai. Aí eu vou pedir, pastora Tere, lê lá o 1 João, capítulo 1, versículos 7 até o 10. Não desmarca aí não, que nós já vamos voltar para o capítulo 24, hein? Só vai ler, porque é um versículo bastante conhecido, mas é bom para a gente trazer na nossa memória. Tá mutado. Quais os versículos? É do 1 ao... 1 João, capítulo 1, versículo 7 até o 10. Tá. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É o 10. Vai para o 2 agora. Se dissermos que não... Não, até aí mesmo. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas são os versículos anteriores, né? O 7, o 8 e o 9, né? Se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Agora o 9. Mas se confessarmos os nossos pecados, ou seja, qualquer um pode cair, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, isso está em concordância, né? Mesmo que Jó não tinha ainda essa perspectiva de Jesus, ele está com uma teologia correta. Amém? Vamos lá para o 24, então. Jó 24. Então, logo nos primeiros versículos, né, do capítulo 24, a ideia é essa que Jó vai demonstrar, né, que ele gostaria de ver a manifestação de Deus, né? E essa manifestação, essa consciência que ele tanto anseia, ele declara aí, né, com seus lábios, com o seu discurso, nesse momento aí que ele está se defendendo, que ele queria que isso acontecesse nos seus dias. E isso vai acontecer, né? Então, ele vai reconhecer, como nós falamos, né, o comportamento dos homens, porque os homens, eles são pecadores. E aí, foi até o que eu li também isso, para a gente lembrar que é assim mesmo, até hoje, né? Os homens roubam, maltratam os mais vulneráveis, né? E a gente sabe que essa é a realidade que nós vivemos sempre, né? Do homem. Só o homem alcançado por Deus, ele pode reconhecer e não querer viver esta vida mais, né? E Jó, desde o começo, foi declarado por Deus a sua integridade.
Lê do versículo 1 até o versículo 13, Ângela. Tá bom, Sil. Visto que o Todo-Poderoso, se não encobriram os tempos, por que não vêm os seus dias, os que o conhecem? Ou seja, porque não se manifesta, né? É. Tá, vai. Há os que até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados e os miseráveis da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem à sua obra, madrugando para a presa. O campo raso dá mantimento a eles e a seus filhos. No campo, cegam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao órfãozinho arrancam do peito e assentam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem vestes e aos famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos clama, e, contudo, Deus lo não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. É interessante, né, que ele reconhece aí o comportamento dos ímpios, né? E, de certa forma, parece que ele está até concordando com os argumentos do Bildade, né? Porque aí ele está dizendo, né, que esses que fazem tantas loucuras, vamos dizer assim, né, no final eles estão sendo também, muitas vezes, como que bem-aventurados, estão sendo contemplados, né? Tipo assim, roubou e Deus não fez nada, né? Ele não enxerga. Mas depois ele vai concluir que ele reconhece que se você vê toda a obra, não vê parte da obra, né? Ele vai ver que não é assim. Por um momento pode parecer, mas você tem que analisar do começo ao fim, né? Tá? Então, pode ler agora 14? do 14 ao 24, né? Tá. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como ladrão. Assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo: não me verá o olho nenhum, e oculta o resto. Nas trevas minam as casas que de dia assinalaram, não conhecem a luz. Porque amanhã para todos eles é como sombra de morte. Porque sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. Tão ligeiros sobre a face das águas, maldita é a sua porção sobre a terra. Não volto pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura aos que pecam. A madre se esquecerá deles, os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança deles, e a iniquidade se quebrará como a árvore. Afligem a estéril que não dá à luz, e a viúva não fazem o bem. Até os poderosos arrastam com a sua força. Se eles se levantam, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso seus olhos. Porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se alçam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os outros e cortados como as pontas das espigas. Se Até agora não é. aqui, eu Hã? falei para ler até aqui, Ah, tá. principalmente porque esses anteriores aí, né? Ele vai falando assim, né? Que os que fazem mal,
assim, nem sempre, né, tem um julgamento, vamos dizer, justo, e assim, parece que eles estão até sobressaindo sobre aqueles que eles estão maltratando. Mas aí, no 24, ele está declarando, né, que tem que ver o conjunto da obra, né? Porque isso vai acontecer por um período, mas não a impunidade não ficará para sempre, né? Então, pode parecer que os ímpios, os injustos, os malfeitores, eles têm algum benefício, mas o final deles, até que não seja aqui, ainda haverá um momento que eles vão dar conta das suas obras, né? Então, é bem assim, né? Pode continuar agora, até o final. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Então, agora que só tem esse último versículo aqui, termina o capítulo 24, a Jó fala assim, bom, se tudo isso que eu falei não é desta forma, quem vai me desmentir e vai desfazer as minhas razões? Ele está se defendendo. Com tudo isso, o que ele está querendo dizer? Um monte de fala, né? E, às vezes, querer atribuir ao que eles estavam vendo e analisando de forma muito simplista, como eles falam, né? Porque a questão do sofrimento é uma questão complexa, principalmente para quem está passando o sofrimento, né? Então, para a gente que já tem uma compreensão maior, né, revelada por Deus dentro da própria palavra, né, a gente vê que essa questão não é assim, a retribuição pelos pecados não é uma coisa automática, né? A gente também hoje está lendo também um pouco e relembrando algumas coisas, no capítulo, acho que 9 de João, que fala, né, daquele homem que nasceu cego de nascença, que os discípulos falam assim, quem pecou? Quem pecou para que este nascesse desse jeito? E aí, qual foi a resposta de Jesus, né? Que ninguém tinha pecado, nem ele, nem os pais dele, ninguém. Mas que ele tinha nascido assim para que manifestasse a glória de Deus. Eu acho que todos conhecem essa passagem, né, de João. Nós já estudamos João uma época aí, né? E estudamos bem o livro de João, cada um aprofundou bastante, né? Então, é uma passagem bastante conhecida, né? Quer Então, que aqui, leia? Eu abri. você quer ler? Não, você estou te perguntando. Não, porque eu acho que, assim, para a gente avançar mais, Avançar, tá. tá? Vamos Tá. só citar, porque é passagem bastante conhecida, acho que todo mundo lembra, né? E Uhum. dá para fazer uma correlação agora com o que a gente está vendo, né? Uhum. Não dá para você, às vezes, sim, a pessoa está sofrendo consequências do seu pecado, mas nem sempre é a questão, né? Por isso que ele fala tudo isso e ele está convicto, né? Se não é assim com tudo que eu falei até agora, quem vai desfazer as minhas razões? Até agora, nenhum dos amigos conseguiu convencê-lo, né? Uhum. Porque eles não têm mesmo razão nos argumentos deles, né? E acabam até menosprezando o sofrimento do Jó. Mas, com toda essa pergunta que ele faz aí, eu mesma reconheço até agora que ele está nos encorajando, mesmo no sofrimento, a permanecer firme. Tá? No capítulo 25, que eu estou querendo passar mesmo para a gente ir mais rápido e encerrar esse terceiro ciclo. É o Bildade que vai falar, né? O ciclo começa com Elifaz, que é o primeiro amigo, o segundo agora é o Bildade, o suíta, né? Depois tem o Zofar, que é o terceiro. Então, o Bildade vai falar que é um capítulo nesse terceiro ciclo mais curto, né? E parece que o Bildade também ele até cansou de falar, mas vai falar. Mesmo assim, não vai deixar passar, né? Ou porque os argumentos dele já não tem mais, né? Ou porque ele não está nem aí mais também com o que Jó
falou, nem vai ficar rebatendo as questões que Jó, ele vai ignorar. Então, vai ser assim, ele vai ter a oportunidade de falar e vai falar. E aí ele não fica falando muito, não. Pode ler do versículo 1 até o 6. Tá. Então respondeu Bildade, o suíta, e como disse: com ele estão o domínio e o temor. Ele faz paz nas alturas. Porventura, tem números os seus exércitos, e para quem não se levanta sua luz. Como, pois, seria o justo, o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos teus olhos. Enquanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem é que é um bicho. De certa forma, né, ele está comparando aí o valor do homem, né, com o valor e o poder de Deus. Mas tem que também ficar bem claro aqui que é a palavra dele, né? Ele fala assim, quanto menos o homem, que é um verme. Deus nunca considerou o homem um verme. Pecador sim, né? Mas um verme não, né? E o filho do homem, que é um vermezinho, nossa, né? Então, né, nos versículos anteriores, ele ignorou o que Jó está falando, e está falando, olha, o valor de Deus, Deus está muito acima. Nessa parte até tem uma certa verdade, mas também essa palavra dele não vai resolver nada, né? Então, eu acho que é tão pequeno que ele fala aí também, acho que ele também estava cansado, quanto nós ficamos cansados dos argumentos que não tem, né? Então, vamos para frente. O capítulo 26 e o capítulo 27, aliás, assim, ó, daqui até o 31, é Jó só que vai falar. Aí, Jó, eu acho que ele, né, seria assim, um bom promotor, né, aquele que fala mesmo e vai até o final, né? Então, o outro falou, mas agora ele vai até o final se defendendo e colocando todos os argumentos. O 26 e o 27, né, que nós vamos fazer agora, e no 28, assim, que eles falam que é o poema da sabedoria, quando Jó fala ali, né, reconhecendo como muitas vezes os amigos colocaram aqui a soberania de Deus, mas ele ainda vai colocar, porque ele vai reconhecer a sabedoria e a inteligência de Deus, e que quem é sábio, né? Mas vamos ver aqui no capítulo 26, ele respondendo ao Bildade. E ele vai falar para o Bildade, né? Sim, o poder de Deus excede a tudo. E até o hálito que sai da sua boca é porque o Espírito de Deus está em você, porque Deus coloca o Espírito de vida, né? Também o homem é resultado da criação de Deus. Então, pode ler do versículo 1 até o versículo 6, aí no capítulo 26. Tá. Jó, porém, respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentasse o braço que não tinha vigor? Como semelhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era? Para quem proferiste palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. Tá? Então, aí ele fala assim que realmente, né? Tudo, a grandeza de Deus está declarada, né? Mas essa palavra não serve de consolo para Jó, não resolve nada, né? E ele vai continuar ainda falando para a Bildade exatamente isso, do versículo 7 até o 14. Pode ler. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, prende as águas em densas nuvens
e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate a sua soberba. Pelo seu espírito ornou os céus e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Então, aí ele está reconhecendo a soberania de Deus, exaltando Deus e o seu poder criador, né? Sim. E também reconhecendo que em tudo, né, com essas coisinhas, essas perguntinhas, né, quem fez, né, quem ornou os céus, né, quem formou a serpente, todas essas coisinhas que ele fala, né, tudo está no controle de Deus, porque Deus que fez tudo isso. Vamos para o 27? Bora. Pode ir? Pode. Até onde? Do 1 1 ao... até o 6 também. Tá. Porque aqui Jó vai continuar mostrando no seu discurso que ele está defendendo a sua integridade. E aqui no 27 vai ficar bem claro isso, tá? Tá. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará o engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que se expire. Nunca apartarei de mim a minha sinceridade. À minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remoderá o meu coração em toda a minha vida. 6, né? Então, é a mesma coisa, né? A minha justiça me apegarei e não alargarei. Então, aqui ele está se defendendo, mostrando a sua integridade, né? Ele não vai declarar com a boca dele que ele fez uma coisa que ele não fez, né? E nos versículos seguintes ele vai falar isso, né? Que se ele reconhece o ímpio como ímpio, ele não se vê como ímpio, ele não se sente igual porque a obra dele, a vida dele, a ação dele não é como a do ímpio. Então pode ler do 7 até o 23. Tá. Seja como o ímpio o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como perverso. Por qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura, Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já viste isso, porque, pois nos desvaneceis na nossa vaidade? Eis qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos senão fartarão de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar a prata como pó e aparelhar vestes como lodo, ele as aparelhará, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a traça, e como guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido. Seus olhos abre e não seus olhos abre e ele não será. Pavores se apoderam dele como as águas de noite. O arrebatará a tempestade. O vento oriental o levará, e ir-se-á
varrê-lo-á com o ímpeto de seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele e não o poupará. Irá fugindo da sua mão. Cada um baterá contra ele as palmas das mãos e do seu lugar o assobiará. Tá. Então, assim, esses últimos versículos, né, a continuação, né, ele concorda, né? Fala assim, ó, o mesmo raciocínio ainda. Eles, por um momento, eles têm, mas no outro não vai ter, né? Então, ele reconhece que o caminho do perverso, nesses versos aí, é desastroso, né? Mas ele não se coloca como igual a eles, né? Ele continua defendendo a sua integridade e que está sendo acusado, mas sem causa. E só um que vai poder responder isso, né? Aí, deixa eu ver que horas são. A gente vai ou a gente termina? Até o 28? Vamos até o 28? Nós vamos até aqui, depois a gente encerra, tá? Tá. Pode Esse ler? peraí, deixa eu só falar aqui. Esse capítulo 28, ele, dentro, né, do livro também, tem alguns estudiosos que acham que até nem que foi Jó que escreveu aqui, porque eles falam que é um poema à sabedoria, né? Então, eu vou pedir para você ler na outra versão, na NVT. Tá. Eu li aqui também, li na outra, mas eu gostei demais da NVT, então vamos ler na NVT, para deixar a gente mais alegre um pouquinho. Tá bom. 28. É, Chegando lá. na NVT. Vamos sair da ACF. Pode ir? Deixa a Indianara Indianara colocar lá, achar né? aí. Uhum. Você vai ler do versículo 1 até o 12. Nesses primeiros versículos, né? O cerne desses versículos aí é a pergunta que ele vai fazer no versículo 2. Onde se acha a sabedoria? E é uma forma bem poética, como os outros capítulos, sim, né? Mas só que aí eles acham que é muito refinado. Tá Pode bom. começar. As pessoas sabem de onde extrair a prata e onde refinar o ouro? Sabe de onde tirar o ferro da terra e como separar o cobre da rocha? Sabem fazer brilhar luz na escuridão e procurar minério nas regiões mais distantes, em meio às trevas profundas? Cavam entradas para minas em lugares onde ninguém vive? Descem por meio de cordas, balançando de um lado para outro. O alimento cresce na superfície, mas abaixo dela a terra é derretida como que por fogo. Ali as rochas contêm safiras e no pó se encontra o ouro. São tesouros que nenhuma ave de rapina consegue enxergar. Nem o olho do falcão pode ver. Nenhum animal selvagem pisou nessas riquezas. Nenhum leão pôs as patas sobre elas. As pessoas sabem como despedaçar as rochas mais duras e como revirar até as raízes dos montes. Abrem túneis nas rochas e encontram pedras preciosas. Represam a água dos ribeiros e trazem à luz tesouros ocultos. Mas onde se pode encontrar sabedoria? Onde se pode achar entendimento? Até aí, né? Então, começa lá, né? Que fala que as pessoas, né? Os homens sabem extrair ouro, prata, refinar o ouro, extrair a prata. Então, o que ele está querendo dizer com isso tudo, né? Quando termina essa primeira parte aí, mas onde se pode encontrar sabedoria, onde se pode achar entendimento? Que nem as pedras preciosas, os metais valiosos, né? Que são encontradas, né? Lá nas profundezas, nos lugares mais difíceis,
nada disso ainda responde à questão da verdadeira sabedoria. Por mais que o homem, né, pareça, né, ter uma sabedoria, ter um entendimento, isso daí não responde, né? E aí é bem interessante, né? Pode cavar, pode refinar, pode, né, se fosse hoje, falar assim, né, todo esse avanço tecnológico, mas isso ainda não é a verdadeira sabedoria. Lê agora do 13 ao 19, que ele vai falar, né, que você não encontra sabedoria nessas coisas. Tá mutado. Ele pergunta, onde se encontra a sabedoria? Agora ele vai responder, né? Sim. Ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre os vivos. Não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar. Não se pode comprá-la com ouro, nem adquiri-la com prata. Vale mais que todo o ouro de Ofir, mais que o ônix precioso e a safira. A sabedoria é mais valiosa que o ouro e o cristal. Não se pode comprá-la com joias de ouro fino. Coral e jaspe não se comparam a ela. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. Não se pode trocá-la pelo precioso topázio da Etiópia. Ela vale mais que o ouro puríssimo. É Até aí. aqui? Uhum. Então, tudo isso, né? Toda essa riqueza, né? Essa preciosidade não está, né? A sabedoria não está nisso. Nada se compara a ela, né? E no finalzinho aí, ele, né, no 20, ele vai tornar a fazer a pergunta. Onde, afinal, está a sabedoria? Onde que está o entendimento? E aí ele vai responder o que a gente sabe também, né? Fazendo comparações com outras passagens bíblicas, principalmente, né, nos Provérbios de Salomão, que responde para nós, né, em Eclesiastes também, né? Que Salomão desfrutou de tudo que ele quis, foi o homem mais sábio, né? Mas a verdadeira sabedoria estava no quê? No temer a Deus. Sim. Então, vamos ler do 20 ao 29, né? E aí encerra. Tá bom. Onde, afinal, está a sabedoria? Onde está o entendimento? Está escondida dos olhos de toda a humanidade. Nem mesmo as aves do céu conseguem descobri-la. A destruição e a morte dizem. Ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. Somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la. Pois ele enxerga toda a terra, vê tudo o que há debaixo do céu, determina a força dos ventos e o volume das águas. Fez as leis para controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos. Então viu a sabedoria e a avaliou. Em seu lugar a pôs e cuidadosamente a examinou. É isto que ele diz a toda a humanidade. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Ô, Glória. Glória a Deus, né? Então, até hoje, né, assim, muitos procuram sabedoria em filosofia, né? Tenta responder, ter sentido para as coisas, entender a sabedoria, a inteligência, conhecimento, todas essas perguntas, né? Mas ele deixa bem claro, né, que a sabedoria está em quem é a verdadeira sabedoria, que é o Deus, né? Temer a Deus, né? Temer a Deus. Então, mais, né, que conhecimento humano, a sabedoria está no Senhor, né? Criador da vida e de todas as coisas. Ô, Glória. Então, é isso. Nós vamos parar aqui. Na outra semana, a gente encerra o último ciclo de debates aí, tá bom? Tá bom. Então, vamos tirar nossa foto. Tirou? Ai, aqui no meu tá muito ruim. Deixa eu ver se eu consigo tirar.
A professora não para de se mexer, toda hora ela borra a foto aqui que eu É, tiro. eu fico aqui querendo tirar uma foto boa, mas nunca sai. Ah, tá. Pelo menos tirei uma aqui. Amém. Irmã Vanice, você faz uma oração para a gente encerrar? Ô, Pai, muito obrigada, meu Deus. Obrigada por esse estudo, Senhor, por esta palavra. Pai querido, que possamos mesmo, Pai. O Senhor está dentro, Pai, desse capítulo, Pai, buscando, Senhor, a verdadeira sabedoria do alto do céu, Pai. Por isso nós te louvamos e engrandecemos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Te agradeço por tudo. Cada irmã que participou e as que gostaria, que nem diz a Selma, né, de participar, ainda não conseguiu, Pai. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Todos dizem Amém. amém. Agora pode falar da sobremesa, Ângela. Que delícia! E eu preocupada que a sobremesa não pudesse ter ficado mole. Não, ficou bom, ficou no ponto, ficou ótimo. Tá bom, então. É, a